Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos aprender da palavra do Senhor sobre esse tema das mensagens desse mês de abril de 2020. Nós estamos falando sobre caminhando no deserto com Deus, né? É o tema da nossa série de mensagens. E nós estamos estudando o livro de Êxodo, né, numa comparação com o livro de Gênesis. Então, nós caminhamos até o capítulo de número 12, né, nos últimos domingos, e agora chegamos no capítulo de número 14. Então, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 14, e da palavra de Deus vamos extrair uma mensagem, uma mensagem importante para as nossas vidas. Então, hoje chegamos no capítulo 14 de Êxodo. O capítulo 14 de Êxodo, nós encontramos então o momento em que o povo de Deus, já liberto do Egito, né, nós já passamos por o tempo muito difícil de escravidão, né, durante 430 anos. O povo que cresce no Egito, a partir de Jacó e os seus filhos, né, juntamente com José, quando então termina o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis termina no capítulo 50 e entramos então no livro de Êxodo. E no livro de Êxodo, depois de 200 anos depois de José, o faraó que está no poder não lembra mais de José e então passa a temer o povo de Deus, o povo de Israel, entendendo que eles crescem muito rápido, eles se multiplicam muito rápido, e então este faraó tem medo e então passa a dar trabalhos muito pesados e também procura frear o crescimento do povo de Israel, matando os meninos, né? E aí, entre esses meninos está haveria um menino que seria guardado, salvo pela sua mãe e pela sua irmã, e esse menino se chama Moisés. Moisés então é salvo pela sua mãe. Ele é criado, sua mãe coloca ele próximo ali da filha do faraó, do próprio faraó, e aquele menino, que depois nós descobrimos o nome dele, chamado Moisés, ele é criado no palácio. Moisés então, já na sua juventude, ele vê a maldade do povo egípcio maltratando um do seu próprio povo em escravidão, e ele mata esse homem egípcio. E por causa desse... ele mata e esconde o cadáver. E depois ele então, no dia seguinte, ele encontra um do seu próprio povo, ou seja, um do povo de Israel, maltratando um próprio irmão de Israel. E ele tenta então apartar aquela briga, ou pelo menos evitar, né, que haja aquela opressão. E aquele homem então do seu próprio povo diz que ele não era juiz para estar ali à frente deles. E então Moisés foge para o deserto e não volta mais para o palácio, porque o faraó do seu tempo descobre que ele havia matado um homem egípcio. E então Moisés foge para o deserto e vive
por mais 40 anos no deserto. Quando então aquele faraó que queria matá-lo morre, assume um outro faraó, um outro rei do Egito, e Moisés então, agora com 80 anos de idade, é chamado por Deus para se tornar aquele que libertaria o povo da escravidão do Egito. Então, Moisés, juntamente com seu irmão chamado Arão, que se torna o seu porta-voz, eles voltam até o Egito, e lá então eles anunciam tanto ao povo como ao próprio faraó e os conselheiros do faraó que Deus queria o seu povo para si. Faraó então endurece o seu coração e Deus então envia as 10 pragas, né, que nós estudamos nos últimos domingos e quartas-feiras. No capítulo 12 de Êxodo, então, nós encontramos a Páscoa, a celebração da Páscoa, que culmina com a última praga, que é a morte dos primogênitos. E ali, na instituição da Páscoa, que é a grande referência para aquilo que nós vamos encontrar em Cristo Jesus, morrendo em nosso lugar, sendo o nosso Cordeiro, então o povo é liberto. E agora o povo está caminhando pelo deserto. Na verdade, ele ainda vai chegar realmente no deserto. Antes disso, ele tem então um mar na frente. Só que quando esse povo, né, grande povo, sendo liderado por Moisés, chega de frente a este mar, o faraó e os seus conselheiros se arrependem de terem deixado o povo de Israel ir embora. E então eles juntam os seus exércitos e vão atrás do povo de Deus. E aí o povo de Deus se sente então acuado. Eles se sentem então num beco sem saída. Eles se sentem que eles vão morrer e que não há mais solução para eles. Eles então no capítulo 14, por causa da perseguição do povo, do exército egípcio, eles então perdem toda a esperança. Então essa história da travessia do Mar Vermelho nós encontramos aí no capítulo 14 de Êxodo. Então depois você leia todo o capítulo, é muito bonito esse momento, né? Trágico, mas muito bonito, porque nós vemos o poder de Deus, a mão de Deus, usando a natureza, ele governa sobre a natureza, e mais uma vez, assim como fez nas pragas do Egito, nesse momento, Deus usando a própria natureza para abrir o Mar Vermelho para que o seu povo passasse. Mas antes, e é sobre esse tema que nós vamos caminhar nessa noite, antes de Deus abrir o Mar Vermelho, nós sempre, antes de Deus fazer o milagre, ou conduzir o povo em vitória no deserto, o povo tem sempre, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, eles têm sempre uma reclamação. Então a primeira reclamação que nós vamos ver hoje está aí no capítulo 14, versículo 10 a 12. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 12, nós encontramos assim: Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando de nós de lá? Já que tínhamos dito no Egito: Deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes, ser escravo dos egípcios do que morrer
no deserto. Então, essa primeira reclamação mostra que logo no primeiro grande obstáculo, o povo de Deus, eles perdem totalmente a esperança. Então, como vencermos essa desesperança? Como vencermos esta falta de esperança? Termos o entendimento que com Deus caminhando conosco, Deus nunca vai nos levar para um beco sem saída. Sempre há saída com Deus. Toda a trajetória com Deus ao nosso lado, nós sempre vamos encontrar uma saída, ou melhor, Deus sempre terá uma saída para toda a situação difícil que nós nos encontrarmos. Então, na caminhada com Deus, nesta vida com Deus, e é isto que o livro de Êxodo quer nos ensinar, é esse Deus maravilhoso que se revela para nós na sua própria palavra. O Deus que se revela para nós na sua própria palavra é um Deus que sempre, sempre nos mostrará uma saída, né? Então, nós sempre teremos uma saída para a nossa família. Casais marido e mulher, casais que, por causa das circunstâncias, entendem que o casamento deles não tem mais solução e de que eles estão realmente, a única solução é o divórcio. Entenda uma coisa: Deus tem uma saída para o casamento de vocês. Esse é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Deus não é a favor do divórcio. E por isso, então, se o casal, ou pelo menos um dos cônjuges, buscar a vontade, o querer de Deus para as suas vidas, Deus dará uma solução. É claro que eu estou falando isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque sabemos que há situações em que a saída não é a melhor, que é o caso do divórcio. Há situações. Mas na esmagadora maioria dos casos, Deus tem uma saída para os casamentos. Então, como vencer? É entender que Deus sempre tem, apesar das circunstâncias. Assim como o povo estava naquele momento, olhando para o exército que vinha atrás e o mar que está na frente, qual a saída? Por isso eles se desesperaram, por isso eles perderam toda a esperança. Mas Deus tinha uma saída. Deus também tem uma saída para a situação econômica. Estamos enfrentando, possivelmente, iremos enfrentar ao longo deste ano a maior crise econômica que nós pelo menos na nossa vida, estamos participando. Será um tempo, tenho repetido isso, um tempo muito difícil, muito difícil. Mas você pode estar aí pensando, sua empresa, sua família, seus negócios, dizendo: não há mais esperança, não há mais saída, não há mais solução. Mas na caminhada com Deus, sempre há uma saída. Deus, por isso que nós temos que nesse tempo buscar sabedoria a Deus, sabedoria em Deus. E entender que
Deus ele sempre tem uma orientação específica para cada situação da nossa vida, inclusive a econômica. Não será aquilo que nós queremos, não será aquilo que você quer. Porque nós queríamos que estivesse tudo bem, mas não está. Mesmo assim, nós precisamos confiar em Deus, que Ele irá dar a orientação certa. Não será aquilo que queremos, mas será aquilo que Deus irá providenciar para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua situação econômica da sua família. E agora, para mim, o beco mais difícil que uma pessoa pode enfrentar o aparente beco, né, sem saída, é esta falta de esperança em relação à espiritualidade, à vida espiritual. Quando nós encontramos pessoas carregando sobre si culpas em que elas olham para o que fizeram, para o seu pecado, para a sua vida passada e dizem para si mesmo: eu não tenho mais jeito. O que eu cometi, o pecado que eu cometi é imperdoável. Esse é o beco sem saída imaginário mais terrível que possa existir. Porque uma pessoa assim, ela desiste de viver uma vida com Deus. Ora, mas isto é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Porque seja qual for o pecado, Jesus já morreu por ele. E ele derramou o seu sangue, e o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado, de toda a injustiça. Por isso, há sempre uma saída também para a nossa vida espiritual. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, que é um texto que eu gosto tanto, um versículo que eu gosto tanto, que tem essa marca, né, dos 2:12, né, Romanos 12:12. Então o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se na esperança. Paulo então aqui está dizendo, né, que nós temos que ter esperança sempre. Sempre. E por quê? Porque o maior beco sem saída, e este era verdadeiro mesmo, porque a vida sem Deus é um beco sem saída. Porque no final da vida nós vamos encontrar a morte física. E este então era o maior beco sem saída que existia, porque nós iríamos morrer e iríamos viver eternamente separados de Deus, porque éramos pecadores. Mas nem até este beco sem saída, Deus abriu e nos deu a solução, a saída. E a saída é o próprio Cristo. Quando ele morre na cruz do Calvário, morre em nosso lugar. Por isso é que o próprio Jesus ele irá dizer dele mesmo que ele é o caminho. O caminho, a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Mostrando que ele é a única saída para a morte. E então foi isto que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Jesus é a saída. Jesus é a saída. E então, neste momento, aí no capítulo 14 de Êxodo,
o povo então, Deus então, manda o anjo à retaguarda do povo e vai também com a nuvem, e a nuvem se torna escuridão para o povo egípcio e claridade para o povo de Israel. E Deus então, sobre o gesto de Moisés, ele abre através do vento, o vento oriental, o mesmo vento que trouxe os gafanhotos. Deus então usa desse vento para abrir o mar vermelho. E o povo passa a pés enxutos, e quando o exército consegue avançar, o exército egípcio consegue avançar, Deus então confunde o exército egípcio, atrapalha o exército egípcio, fazendo com que as rodas das suas carruagens quebrem, né? Deus sempre freando o mal, intervindo para que o mal não avance, e de forma definitiva ele fecha o Mar Vermelho sobre o exército egípcio e todos morrem. E o povo de Deus passa então a pés enxutos o Mar Vermelho e chega do outro lado. Deus sempre faz nos chegar do outro lado, viu, gente? Então nós precisamos confiar nesse tempo. Vença a falta de esperança. Sempre há saída com Deus. Creia nisto. O segundo momento da história do povo de Deus, da travessia do deserto, se encontra então em Êxodo 15, versículo 22 a 27. Eu queria ler com os irmãos. Desculpe, gente, isso mesmo, Êxodo 15, né? Êxodo 15, versículo 22 a 27. O texto diz assim, rapidamente: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Então, essa é a segunda reclamação que nós encontramos do povo no deserto. E o que ela revela deste povo, ou o que ela revela do coração humano, é que nós somos extremamente impacientes. Nós não temos paciência. Nós não sabemos esperar. Nós não temos nenhuma paciência em nós mesmos. E por isso reclamamos. Porque queremos as coisas imediatamente. Somos uma geração das mais impacientes que toda a história da humanidade já teve. Exatamente pela própria tecnologia, pela rapidez das coisas. E nós nos tornamos uma geração extremamente impaciente. Mas o que Deus nos ensina na travessia do deserto é termos paciência.
é entendermos que Deus tem o tempo dele. E aí eu coloquei aí o Kairos. Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo. É o tempo do nosso relógio. É o tempo da nossa folhinha que nós estamos contando dia após dia. Eu estou contando os dias, né? Agora, sei lá, estou em 30º tantos dias já, nesse tempo que nós estamos vivendo. Estamos contando os dias, estamos contando as semanas, estamos contando os meses e estamos extremamente impacientes. A pergunta mais recorrente que as pessoas me fazem nas minhas conversas, que não são poucas, pastor, quando tudo isso vai passar? Por que dessa pergunta? Porque nós somos impacientes. Nós somos impacientes. E essa história que acabamos de ler, de Êxodo 15, 22 a 27, é a história da impaciência. Entendam que eles estavam caminhando há 3 dias e eles tiveram sede, é legítimo. Eles terem sede é legítimo. E é legítimo eles pensarem, cadê a água? Mas não era legítimo reclamar de Deus. Porque Deus já tinha providenciado a água para eles. Mas quando eles pararam naquela primeira fonte de água, naquele primeiro lugar onde tinha água, e eles beberam quando eles foram beber da água, eles viram que as águas não eram boas para beber, não significava que havia chegado ainda o local onde Deus estava conduzindo eles. Mas eles entenderam que Deus estava levando eles para morrer de sede. E o que esse texto nos revela é bem interessante, porque o local onde eles encontraram, a cidade onde eles encontraram as 12 fontes de águas e as 70 palmeiras, né, são números simbólicos, né, em que eles mataram a sua sede, distava de Mara a Elim 11 quilômetros. Eles estavam bem perto. Eles estavam de uma caminhada a poucas horas de chegar no manancial. Mas eles não têm paciência. E eles reclamam de Deus. Trouxeste-nos aqui para nos matar de sede. A reclamação, a impaciência. E então nós temos nas Escrituras esse texto maravilhoso de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Abra aí na sua Bíblia. Que nós encontramos assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, temos que ser pacientes o tempo todo, né? Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, como nós vencemos a impaciência? É prestando atenção na compaixão e misericórdia do Senhor. É olhando para o fim da história de Jó. Ou seja, no fim, Deus então irá nos levar a um manancial de águas
A questão é, até chegarmos lá, como vamos nos comportar? Vamos viver a vida reclamando, murmurando? Elim distava então 11 quilômetros de mar. Eles estavam bem perto. E eles perderam a oportunidade de serem perseverantes. Porque perseverança é atravessar o deserto sem murmurar. O que não chegou ainda não significa que não vai chegar. Uma fonte que não era boa não significa que não haverá mais fontes boas na nossa vida. Então, se você ainda não chegou, se você ainda está passando por esse, todos nós, cremos nisso, estamos presenciando isso, não chegamos ainda na fonte, mas passemos esse tempo de deserto, esta luta terrível que nós estamos enfrentando, confiando em Deus, que lá na frente Ele tem uma fonte para nós. Acima de tudo, nós precisamos entender que nós já temos a fonte. A fonte de águas vivas é o próprio Cristo Jesus. É o próprio Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 a 23, nós podemos até citar de cor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo é a fonte que nos enche dessas coisas boas e nós conseguimos atravessar o deserto. Nós já temos a fonte. E por último, meus irmãos, eu queria terminar. Outra coisa que nós precisamos vencer na nossa caminhada com Deus pelo deserto vença a incredulidade, e aí falarmos um pouco melhor sobre essa questão da murmuração e do lamento, a diferença entre você murmurar e orar lamentando. Então nós encontramos isto em Êxodo capítulo 16. Êxodo, aí nós já avançamos no capítulo 16 de Êxodo. Todo o capítulo 16 de Êxodo é importante que você leia, nós não vamos ler, tá? Então nós vamos ler o versículo 3, em que nós temos a reclamação. Tá? Passado alguns meses, então, o povo volta a reclamar com Moisés. De novo, o povo diz assim: quem dera, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. E aí nós temos a resposta de Moisés no versículo 8, capítulo 16, versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, vamos pensar um pouco aqui sobre esta palavra dura de Moisés àquele povo. Moisés então está dizendo que eles estão reclamando com Deus. Então vamos fazer aqui uma diferenciação entre murmuração e reclamação e lamento, oração de lamento. Porque na Bíblia nós encontramos várias orações de lamento. Nós temos um livro todo que é um lamento, que se chama Lamentações de Jeremias. E por causa disso, Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão,
porque ele escreve um livro de lamentações. E nós temos vários salmos de lamentações. O próprio livro de Jó, um livro poético também, é um livro composto de lamentações. Qual a diferença entre a lamentação e a murmuração, a reclamação? Na murmuração, você fala contra Deus. Na murmuração, você diz, por que o Senhor nos trouxe aqui? Na murmuração, na reclamação, você diz, por que eu estou passando por essa situação? Na murmuração e na reclamação, você diz assim para Deus, eu era para estar melhor. Eu era para estar numa condição melhor. E você reclama da vida, e reclama da sua família, e reclama da sua esposa, e reclama do seu marido, e reclama do seu filho, e reclama do seu cachorro, reclama dos seus pais, reclama da vida e reclama de Deus. Porque você não gosta da vida que você tem. Isso é a murmuração, esta é a reclamação. Agora, o que é o lamento? O lamento é outra coisa, totalmente diferente. No lamento, nós dizemos, Senhor, olha para a minha situação. Senhor, olha para o que eu estou passando neste momento. No lamento, você abre o coração e com toda a sinceridade do seu coração, você ora a Deus e você coloca os seus sentimentos diante de Deus, mas sem perder a fé, sem perder o entendimento de que Deus é bom e que Deus dará a você a saída. Então a mensagem desses textos é: troque sua murmuração, troque sua reclamação por uma oração de lamento a Deus. Apresente as suas dificuldades, a sua luta, o seu pesar, o seu luto, a sua tristeza diante de Deus. Isto não é pecado. Pastor, como que eu faço isso? Olha, eu vou te dar uma boa dica. Leia os Salmos. Leia o livro de Lamentações de Jeremias. E ali nós aprendemos a como orar corretamente a Deus. Os Salmos são orações que Deus ouve. Ore os Salmos. Leia os Salmos em oração. Coloque-se dentro dos Salmos e faça dos Salmos a sua oração. Deus irá ouvir as suas orações. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo, a nossa geração desaprendeu a fazer orações de lamento, e por causa disso, os consultórios, me desculpe aí, os psiquiatras, os psicólogos, os psicoterapeutas, os consultórios ficaram cheios. Porque desaprendemos a lamentar com Deus sobre a nossa vida. E confundimos o lamento com reclamações. E pecamos contra Deus. Porque não gostamos da vida que estamos tendo, não gostamos do nosso trabalho, não gostamos da nossa família. E pecamos e temos pecado constantemente contra o Senhor. Esse é um tempo de aprendermos com Deus e a sua palavra a não murmurarmos, a não reclamarmos, mas a colocarmos a nossa vida diante do Senhor nesse tempo. Tenho falado para todas as pessoas, já vou terminar assim. Todas as pessoas que têm me procurado com dificuldades, passando por lutas,
eu tenho orientado as pessoas. Olha, fale isso que você está falando para mim. Muito bom, você está falando isso para mim. Porque a partir de agora, eu vou orar especificamente por isso, por esta luta que você está passando. Tem sido um tempo muito bom de compartilhar as dores, as lutas. Mas eu tenho orientado as pessoas: ore, coloque isto que você está falando para mim diante de Deus. Não reclame. Ore ao Senhor, colocando toda a sua luta, toda a sua angústia diante do Senhor. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas e que está pronto para nos solucionar, dar a solução para as nossas vidas, aliviar as nossas dores. Eu tinha ainda algumas coisas para falar desse texto. Nós vamos voltar na quarta-feira, a partir aí de Êxodo capítulo 16. Depois eu vou falar um pouco aí do 13 a 20, do 21 a 28. Mas eu queria encerrar então esta mensagem com esta palavra. Vença primeiro tema nosso é vença. Vou voltar aqui. Vença o desespero, a falta de esperança. Vença a impaciência e vença a murmuração, né? Coloque tudo diante do Senhor em oração. E Deus, caminhando ao nosso lado, Ele sempre mostrará a saída. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua família.